presidente do Grupo Atlas lá na Itália, em Milano. Ele vai fazer essa primeira pergunta. Então passo a palavra para o Roberto. Obrigado, boa noite a todo mundo. É emocionante estar aqui de novo após 3 anos de ausência, rever muitos amigos que não vejo há muito tempo e conhecer os outros que eu não conheci. Desculpe todo mundo para quebrar o protocolo dessa reunião, mas estou tentando aproveitar da minha breve estadia aqui em Natal para fazer um trabalho que seja útil também para o nosso grupo lá na Itália. Nesses anos de ausência, são 3, foram produzidas muita coisa lá na Itália, livros, blog e ultimamente um vídeo que, graças a milhares também de brasileiros que se juntaram a outros tantos milhares de italianos e norte-americanos, conseguiu ter, nesses primeiros 60 dias, um sucesso além dos esperados, com quase 20 mil visualizações. Então, finalmente, conseguimos dar um enfoque maior à mensagem que estamos tentando divulgar. Mas eu realmente vim aqui para fazer uma pergunta que é uma pergunta que me interessa com uma certa urgência, porque trata-se de uma notícia que está sendo veiculada na internet há vários tempo. Começou de forma submissa e silenciosa 2 meses atrás e virou sempre mais rumorosa nesses últimos dias, chegando a criar um certo tipo de pânico, chamamos assim, mais benévolo pânico. E se trata de uma notícia que tem a ver com o primeiro contato de civilizações extraterrestres aqui na nossa Terra. Vou tentar resumir em poucas breves palavras para que todo mundo possa compreender e, sobretudo, para que o nosso amigo Rogério possa compreender e dar uma resposta que amanhã espero possa ser já veiculada no YouTube para todos aqueles que estão aguardando alguma notícia em relação a isso. Cerca de 2 meses atrás, precisamente o dia 3 de junho, foi avistado um crop circle, não sei como é, cerca nos grãos, me parece que seja em português, aquelas formações que são feitas nos campos cultivados da Inglaterra, e reproduzia um relógio polar, cujo desenho indicava uma data precisa, que era 4 de agosto. Poucas semanas depois, seguia um outro círculo, mostrando um certo tipo de alinhamento entre planetas e a nossa Lua, que acontece exatamente sempre no dia 4 de agosto. Uma semana atrás, 8 dias atrás, veio um terceiro crop circle. Esse indicava o posicionamento da Lua, e a partir da Lua cheia de 2 de agosto, que era claramente identificada, assomava algumas linhas, alguns outros traços que chegavam à mesma data, de 4 de agosto. Anteontem, teve um dos muitos canalizadores que opera nos Estados Unidos, que disse falar a nome de uma civilização pleiadiana, sem identificar de forma mais contundente e precisa de quem se trata, anunciando que dia 4 de agosto é o dia que haverá o contato efetivo das civilizações extraterrestres com a nossa humanidade. E será exatamente no Estádio Olímpico de Wembley, durante as Olimpíadas, às 19h33, deram um horário preciso. Eles, nessa canalização, prometeram a remoção de todos os chefes de governo que não aceitarão a disclosure, a abertura das informações em relação à existência das civilizações extraterrestres e o zeramento de todas as dívidas públicas e particulares através de um sistema de erogação financeiro já em ato, pronto e guardado há muito tempo na Ásia, e a distribuição gratuita e imediata de energia livre, de tecnologia aliena, que servirá para resolver todos os problemas da Terra em relação à energia, água, alimentos e qualquer outra coisa, e que libertará dessa forma a sociedade humana do trabalho escravo, das condições que nós atualmente estamos.
Moral, estão vindo para fazer uma grande regalia para todo mundo, disseram para não se preocupar, que estamos muito bem acompanhados por eles, que eles vêm por bem e que são pleiadianos, que são aquele tipo de civilização que nós já conhecemos, aqueles altos, lindos, loiros, muito semelhantes a nós. Ontem veio a resposta. Não, isso geral. Ontem veio a resposta de uma outra canalizadora, muito conhecida no meio, que disse falar a nome da comandante Atena, que é uma das oficiais de alto grau do Comando Galáctico de Astantera, dizendo que é altamente provável que esse contato aconteça, mas é um contato forviante, no sentido que quem está por trás de toda essa operação é a civilização extraplanetária dos draconianos, dos reptilianos, dos cinzentos, que são de acordo com algumas entidades governamentais do nosso planeta. Então, de tomar muito cuidado, porque o plano é fazer acreditar que eles sejam os enviados, porque assim se professam, do bem, do Pai, e dessa forma a gente se entregar a essas pessoas. É claro que em tudo isso há muita propaganda, provavelmente há muita mentira. Com certeza não há nenhuma coisa que seja segura, mas o que está criando a nível mundial, em termos de interesse e de preocupação, é algo realmente importante. Como está acontecendo, vai acontecer em poucos dias, eu queria aproveitar do fato que hoje temos essa reunião para pôr, me desculpe se eu entrei sem pedir permissão a ninguém, para pôr como primeira pergunta a Rogério esta pergunta, de forma que a resposta que ele dará amanhã será veiculada no YouTube e conseguirá chegar logo a milhares de pessoas, dando de uma certa forma mais tranquilidade a este processo, se de um processo verdadeiro se trata. É só isso. Pessoal, boa noite. Que permaneçamos em paz. Antes de propriamente me dirigir ao tema que o nosso irmão Roberto coloca, eu devo fazer um registro de gratidão a Roberto e, junto com Roberto, aos nossos irmãos e irmãs lá na Itália, que têm abraçado o sonho, os ideais do Grupo Atlas, e mais especificamente num trabalho magnífico que eles agora fizeram, que é o vídeo que Roberto se referiu, que já mais de 20 mil pessoas acessaram. A minha gratidão a Roberto, a Rosela, a Valentina, transmitam, por favor, em nome dos nossos irmãos e irmãs aqui que junto conosco sonham os mesmos ideais. E nunca tão poucos fizeram tanto barulho na Itália como o Roberto. E esses nossos irmãos e irmãs têm feito a tentativa de semear a reflexão nas terras da Itália em torno desses assuntos. Obrigado. Obrigado a vocês. Eu pensei que era só eu sem juízo, mas além de alguns doidinhos aqui do Grupo Atlas, tem uns bons lá na Itália. Bem, sobre o que o nosso irmão Roberto nos traz em termos de conjunto, o tema é muito complexo. Devo dizer que, certa ou erradamente, as hierarquias, ou melhor, as equipes com as quais, ao longo dos últimos 20 anos, com equívocos de minha parte, tenho tido a oportunidade de conviver, sejam os amigos espirituais que me suportam, a companhia vibratória também por esse período, nenhum deles jamais se referiu a esse contato apontado por Roberto, segundo as notícias que estão correndo na internet, e mais ainda, eles jamais se referiram a nenhum tipo de contato com essas características. Antes dessa notícia, e aqui devo eu já deixar absolutamente claro que eu não tenho, enquanto ser humano, estatura moral para
comentar notícias vindas através de ninguém. Quem mais erra nessa história sou eu mesmo, e eu não sirvo de exemplo nem para mim mesmo, então aqui não estou pretendendo corrigir ou retificar ou ratificar coisa alguma. Quisera eu que Luiz não tivesse forçado para existir reunião hoje. Talvez semana que vem fosse melhor, porque Roberto já não estava aqui para fazer essa pergunta. Mas não fujo. Não há nada em absoluto que os nossos irmãos sempre têm dito, que os nossos irmãos de fora virão fazer pelos seres terráqueos, que os seres terráqueos sozinhos não sejam capazes de fazer. O que está em curso não é um jogo de irresponsabilidade. O que está em curso é um drama cósmico, onde muita inconsequência houve, mas hoje em dia somente a responsabilidade de algumas raças planetárias, as últimas que surgiram para a vida no nosso cosmos, poderão, com o seu contributo, modificar o rumo do que até hoje vem ocorrendo por aí. E ou nós terráqueos resolveremos os nossos próprios problemas, mesmo depois das primeiras visitas de seres de fora, ou esses problemas jamais serão resolvidos. Vejam bem, a vinda de Jesus, como a primeira visita à Terra, seguramente haverá de resolver problemas que já estavam e estão acumulados, mas além das fronteiras terrenas. Por incrível que isso possa nos parecer, e caso isso seja verdade, se isso for verdade, esses mentores sempre se referem ao livro de Enoque, pois que é a fonte mais segura que nós temos e talvez mais elucidativa, já que Enoque, há milhares de anos atrás, foi convidado, entre aspas, pelo ser criador desse universo, pelo ser que coordena ou comanda tudo que acontece em torno das famílias planetárias desse universo, e 2 anjos levaram Enoque no primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, e assim ele descreve. E em muitas dessas situações Enoque vê anjos, ou seja, seres extraterrenos, literalmente aprisionados em condições dolorosas. E lá estavam já há algum tempo, e lá permaneceriam, entre aspas, por toda a eternidade, segundo as palavras que o tal Deus Javé transmitia a Enoque, ou que os seus anjos transmitiam a Enoque. Então há muita confusão em sendo verdade o que está descrito no livro de Enoque e em outros livros da antiguidade. Já há muita confusão acumulada, e nesse tempo a espécie Homo sapiens estava apenas no início do seu progresso evolutivo. Em resumo, antes de nós fazermos besteiras aqui na Terra, alguns já fizeram bastante besteiras em muitos lugares. Qual não é o meu espanto ao perceber a insistência dos mentores em dizer que esse retorno de Cristo, ou seja, a volta de Jesus, terá o condão, sim, de resolver muitos desses problemas acumulados há milênios. Mas para esses seres, para nós terráqueos, não. A volta de Jesus será percebida por absolutamente todo mundo que estiver vivo. Não é só um evento, serão várias visitas, é um processo, e nenhum processo ocorre assim. Todo processo tem um início, um meio e um fim. Há um desenvolvimento, há um progresso dos fatos. Na medida em que nós estamos isolados da convivência com seres de outros orbes há muitos milênios, a retomada do contato com esses seres tem que ser necessariamente um processo lento. Claro que o primeiro evento vai causar espanto, choque, surpresa. O segundo, nem tanto. O terceiro, já menos. Em algum momento dessa história, gerações futuras, diferente da nossa, já estarão acostumadas com esse fato. Se para nós a vida lá fora ainda é um grande enigma, daqui a algumas gerações isso será bobagem. Como para
quem viveu há 5 séculos atrás, computador, telefonia, televisão, seriam coisas impensáveis e hoje é bobagem para a gente. Então, nesse sentido, Jesus não virá fazer milagres aqui na terra, pois que a terra não precisa de milagres. A terra somente precisa de homens e mulheres que acordem para a responsabilidade da sua própria existência, onde direitos, mas também deveres sejam observados por todos nós. Nós temos quase 200 nações aqui na terra em que a gente discute direitos e os deveres. Aonde serão discutidos? Então, a questão de responsabilidade, nós transferimos a gestão das nossas vidas para médiuns, para pastores, para padres, espíritos, santos, extraterrestres, Jesus, Deus, quando o livre-arbítrio da vida de cada um de nós há de ser pilotado pelo esforço e mérito pessoais de cada um. Nem draconianos, nem reptilianos, nem qualquer, sei lá o que daí de fora, virá chegar aqui na Terra e nos alimentar a irresponsabilidade de continuarmos a ser o que sempre fomos. Homens e mulheres apartados do bem, do belo, homens e mulheres preguiçosos que preferem crer a ter que desenvolver um esforço mental para descobrir, para descortinar. Nós é que temos que desenvolver energia limpa para salvar o planeta. Nós é que temos que, ou seja, o conjunto do pacote de notícias que está no bojo da pergunta do nosso irmão Roberto, como o próprio Roberto disse, parece um acumulado de coisas interessantes e outras tantas exageradas. Que vai haver um contato com seres de fora? Vai. Mas, no meio de uma Olimpíada, descendo num estádio, é meio confuso. O próprio Jesus, há 2000 anos atrás, anunciou que antes de que se observasse a sua própria vinda, um sinal surgiria do céu, e não é o de Batman. É um outro sinal, para que durante algumas horas nós nos acostumemos a alguma vibração, ou seja, haverá uma influenciação psíquica desses seres em torno da gente. É um processo amoroso, lento. Eles sabem que nós morremos de medo de extraterrestres. O barato da história é que tem muito extraterrestre também que morre de medo dos seres terráqueos. Porque nós somos extremamente habilidosos na arte de sermos perversos às vezes. Então, pessoal, eu estou falando por mim mesmo, existem aqui amigos espirituais, mentores, mas eu estou assumindo o ônus de dar a resposta sozinho, tá? Pedir reflexão e, repito, eu não tenho nem estatura moral para estar falando isso, porque eu não conheço ninguém que se equivoca mais do que eu nas interpretações dessas notícias vindas de lá. Mas assim, permanece a certeza de que a qualquer momento haverá sim o início do processo de reintegração da Terra à convivência cósmica. Mas não penso que seja nesse naipe. Antes dessas notícias existiam outras, que os ETs, na hora que fossem ocorrer grandes tragédias na Terra, iriam tirar os bonzinhos. Quem é bonzinho entre nós? Ok, vai tirar os bonzinhos e levar para onde? Para fazer o quê? Mas assim, nós somos tão carentes desse processo de isolamento, nós somos tão ignorantes no sentido de desconhecermos outros painéis que cercam a existência terrena, que é claro, devido à nossa carência, a gente começa a criar uma série de consolos, de sonhos, de exageros. Mas nós temos que lidar com fatos, por mais absurdos ou obtusos, agradáveis ou desagradáveis que eles possam nos parecer. E os fatos apontam para que realmente haverá o fim do isolamento terrestre. Quando? Não se sabe. Ah, mas o ano 2012 não seria um divisor? Provavelmente sim. Ah, quer dizer que tem notícias aí de cima que pode ocorrer alguma coisa em 2012? Tem.
Mas eu já escutei notícias que ocorreram em 2009, 2008, 2006, 2004, 1999, e até agora tudo continua na maré, sem ondas que a gente até hoje se acostumou a viver. Mas que vai acontecer, vai. Mas, sinceramente, partindo do princípio de que os irmãos que me suportam a companhia vibratória jamais se referiram a isso, eu não tenho notícias sobre esse fato. Então a minha resposta enquanto miserável ser humano é: eu nada sei sobre isso. Porque eu também não posso partir do pressuposto de que, se vão chegar dia X, eles deveriam me dizer. Não, ninguém deve me dizer nada. Eu sou só um miserável ser humano. Então, pode ser que tudo isso esteja organizado e nós não estejamos sabendo. Ok, pode. Eu penso que não. Não porque não nos foi dito, mas pelo conjunto da obra das notícias que envolvem esse possível evento. Então, a minha resposta, bem objetiva, é: eu nada sei a respeito disso, nada posso comentar além das bobagens que já falei. Valeu a resposta. Já que a turma que vem é alta, loira, bonita, de olhos verdes e azuis, pelo menos a gente tem o prazer de ficar aqui, porque nós dois... Olho claro, também. Uma pergunta aqui antes de passar para o Túlio. Qual é o livro que você está já na ponta assim para sair agora? Tem 2 livros que já estão sendo... Aliás, um já está disponível na Saraiva, só e-book, que é Crônicas de um Novo Tempo. Exatamente para Eu me você esqueci de falar avisar. sobre ele. Eu me esqueci de avisar. E tem o Drama Terreno de Javé, que está sendo diagramado a qualquer momento, não, mas daqui uns 30 dias ou 40 dias deve começar a circular. Aí depois vem os livros muito estranhos, que não estão relacionados na... É porque a gente aqui não pode nem fofocar. Esse é o problema. Uma vez eu fofoquei com alguém perguntou: Rogério, qual você acha que serão os próximos 20 livros que serão lançados? Aí eu, em algum momento, escrevi e mandei para alguém. No outro dia estava na internet. Então a turma hoje está me cobrando porque é que eu não estou seguindo o que está. Eu nem me lembro do que foi que eu falei, não. Professor do livro. Então, assim, aí vem o drama cósmico de Shiva, drama espiritual de Shiva, drama terreno de Shiva, drama cósmico de Jesus, drama espiritual de Jesus, drama terreno de Jesus. Aí vem o quê? Mergulho na Escuridão, que é um livro que eu talvez não tenha coragem de publicá-lo enquanto vivo eu estiver, eu deixo para ser publicado, porque assim a gente apanha menos. Então a gente morre agora mais. Eu não tenho mais. Você falou que pode publicar depois de morrer, que isso você fala. Pois é, eu ainda estou me acostumando. Mas antes desses dramas todos, aí devem vir o legado filosófico dos mestres, o sentido da vida, deve vir Favor Divino, que é um livro muito complicado para quem vai lançar, vou apanhar bastante. Vem outro chamado A Evolução Possível, Dos Bastidores da Luz 3, que aquela nossa amiga corrigiu que ainda não foi lançado. Aí vem Projeto Orbo 1, 2 e 3. É livro maravilhoso. Meu caixão de defunto vai cheio de coisas, vocês nem imaginam. Então o que está agora liberado no e-book é Crônicas de Novo Tempo. E o drama Terreno de Javé daqui um pouco mais. E a notícia triste que eu tenho para dar a mim mesmo é que eu escrevi um livro e perdi, chamado Muito Além do Evangelho. Simplesmente o livro desapareceu do meu computador, é sobre a vida de Jesus. E eu acho que alguém não gostou do livro. Se você quiser, pode ser recuperado. Meu filho vai tentar recuperar, porque em algum momento lá de troca de computador sumiu simplesmente o livro. Muito além do Evangelho. Não foi Evangelho. deletado, não foi nada qualquer em cima, dá para recuperar. É tanta besteira que perdeu um pouquinho só, não tem problema. Pessoal, fica à disposição então para... Agora, Túlio, por favor. Rogério, Oi. há cerca de 2 meses foi divulgada uma notícia que Parecida com essa de Roberto?
Ah, essa daí Não me poupe. é muito diferente. Bom, a notícia dizia o seguinte, alguns pesquisadores haviam interpretado alguns textos maias e eles procuravam nos tranquilizar, dizendo que essa história de que o mundo iria se acabar em 21 de dezembro não seria verdadeira. E o que eles tinham para anunciar, diziam desses textos, é que eles estariam aguardando o retorno de um Deus. Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta é a seguinte: a gente tem acompanhado aí as notícias de comentaristas internacionais sobre essa situação da Síria e do Oriente Médio. Então, há quem diga, inclusive, que passadas as eleições nos Estados Unidos, quem quer que venha a ser eleito, ou Barack Obama reeleito, ou Ron Paul, acho que é esse o nome, eleito presidente, os Estados Unidos irão atacar o Irã. Nesse cenário, Israel está lá como se fosse meio fora do contexto em si, porque é diferente de todos os demais. Eu pergunto, havendo uma situação dessa de guerra lá, em que o Irã sendo atacado, é possível até que ele, dispondo de foguetes hoje com um alcance bem razoável, possivelmente com algumas armas nucleares, fabricadas por ele mesmo, obtidos aí, por exemplo, do Paquistão ou dos arsenais da ex-União Soviética, se não poderia haver um ataque de retaliação do Irã a Israel, isso levando àquela, digamos, última batalha prevista do Apocalipse, que antecederia a volta de Jesus. Alguns analistas colocam isso como estando para acontecer no começo ou nos meados, a partir dos meados de agosto. Isso em função de como vai se desenvolver essa questão da Síria. Aí ele pergunta, depois de toda essa exposição, se você teria alguma coisa para nos dizer a esse respeito, ou se recebeu alguma notícia que possa corroborar alguma coisa dessas análises. Você quer agradecer essa pergunta? Avião chinês aqui hoje é o seu canal de 60 respostas. É o primeiro. Não é fácil. Pessoal, imaginem se vocês fossem profetas. Imaginem que vocês tivessem vivido há 1900 anos atrás e que um belo dia de domingo, à tarde, numa caverna, alguém lhe mostrasse prédios altíssimos, e no seu tempo a coisa mais alta que existia era a Torre do Templo de Jerusalém, mas alguém lhe mostrasse vários prédios e dois prédios bem grandes, e de repente aquilo caísse, pegando fogo, e você tivesse que dizer com as suas palavras de 1900 anos atrás o que é que estava sendo lhe mostrado. Você com a sua cultura de 1900 anos atrás e descrever uma visão que lhe foi mostrada que ocorreria 1900 anos depois. É muito complexo essa questão profética. Mas a complexidade da questão parece que não anula nesses profetas a incrível capacidade que eles têm de perceber essas questões todas que são mostradas a eles. Porém, aqui há uma primeira grande reflexão que deve ser entendida por todo e qualquer estudioso de profecias. Primeira questão. As profecias, elas predispõem, mas elas jamais impõem. Isso implica em quê? No próprio Antigo Testamento da Bíblia, existiam duas profecias muito famosas de destruição de cidades. Uma referente ao vale de Sodoma e Gomorra e outra referente a Nínive, capital do Império Assírio. O Senhor Javé para uma cidade mandou anjos, para outra mandou o profeta Jonas. Jonas chegou em Nínive e disse,
ou vocês mudam de atitude, ou isso aqui vai ser destruído. Os anjos chegaram lá em Sodoma e Gomorra, tentaram fazer algo parecido, nem puderam, porque a turma queria pegá-los para algum tipo de concurso sexual. Sodoma e Gomorra foram destruídas, Nínive não foi destruída. No entanto, a profecia sobre a destruição de Nínive era muito mais famosa na época do que a de Sodoma e Gomorra. Jonas errou? Um grande profeta bíblico teria errado, ou é porque realmente a função das profecias é, acima de tudo, de alertar? Se a turma não leva a sério, ocorre. Se leva a sério e tenta modificar, não ocorre. Em outras reuniões eu já dei um toque sobre como os Espíritos nos explicam o que é a profecia. Imagine uma montanha bem alta aqui e uma estrada de 60 quilômetros. O viajante lá no quilômetro zero, quando ele começa a caminhar, que ele olha para frente, ele só vê alguns quilômetros. Ele não vê que lá no quilômetro 17 tem um tigre que não come há uma semana. E quem passar naquela estrada, se passar devagarinho, o tigre pega. Mas quem está aqui em cima da montanha consegue ver do primeiro ao 60º quilômetro. Aí o que está em cima da montanha vê o caminhante começando a andar, aí ele grita: atenção, caminhante do quilômetro 2, quando chegar no 17º quilômetro, sebo nas canelas, senão a fera monstruosa o irá destruir. Isso é uma profecia. Se o caminhante que escutou a profecia levar a sério, quando chegar próximo ao quilômetro 17, ele vai correr, vai tomar um cuidado e escapa a fome do tigre. Mas se ele não ligar para a profecia e quando caminhar feito alguém meio distraído, o tigre pega. Então, profecia é sempre um aviso desesperado de alguém que está numa condição privilegiada de observação em relação a outros que existem numa outra condição não tão privilegiada e que não conseguem enxergar um palmo diante do nariz e que precisam dos avisos proféticos para poder tentar redimensionar a sua visão de mundo, as suas opiniões, as suas atitudes. Então, se isso for verdade, e é, as profecias, elas não impõem que o conteúdo que elas trazem necessariamente aconteça. Pode acontecer ou não. O fantástico é que há uma convergência impressionante de profecias exatamente para esse momento histórico a que você se referiu. O chamado Armagedon, ou Armagedon, depende da pronúncia de cada um, que, segundo alguns, seria o último acontecimento terrestre antes da vinda da vinda do Messias, ou seja, da chegada da segunda vinda de Jesus. Mas isso é também na interpretação de alguns, porque no roteiro do Apocalipse não são esses os acontecimentos. Os acontecimentos antes da chegada de Jesus são: cai a Babilônia, os reis da terra entram em guerra por causa da queda da Babilônia, ou seja, do World Trade Center. Ocorre um fato com duas testemunhas, depois ele chega. Mas na interpretação de outros estudiosos, em especial em cima das centúrias de Nostradamus, colocam então o aparecimento do anticristo nesse período como sendo ele a causar um problema mundial sério, e logo depois disso Jesus chegaria, e esse problema sério seria no Oriente Médio. Então vejam bem, que está profetizado está, mas não pelas profecias que vieram do viés de Javé, ou do viés de Jesus, e sim de Nostradamus e de outros profetas. Sabe quantas vezes a Bíblia fala em anticristo? Nenhuma. E todo mundo pensa que Jesus falou que o anticristo viria. O anticristo surgiu
naturalmente na chamada exegese bíblica, na interpretação de algumas pessoas. Sabe quantas vezes Jesus falou em salvação? Nenhuma. Paulo é que falava. Há uma série de conceitos que nós hoje pensamos que o foco foi a boca de Jesus ou livros sagrados da cultura judaico-cristã, que nada tem a ver com isso. Mas nós nos acostumamos a pensar que veio de lá, mas não veio. Veio de interpretações posteriores ou de outras fontes totalmente diversas do tronco judaico-cristão. Na verdade, quase tudo no tronco judaico-cristão é mera repetição do que já existe no tronco semítico babilônico, mais antigo que o judaico-cristão. Então, assim, em 1984, 85 e 86, os espíritos disseram a um médium que eu conheço aqui em Natal, e também me disseram algo que na época a gente ficou meio sem acreditar, porque em 1984 era o auge da Guerra Fria. Nessa época eu morava em Mossoró, passei 2 anos morando em Mossoró, vim a Natal, por coincidência me encontrei com esse amigo, e disse: rapaz, você tem escutado alguma coisa assim? E nessa época a mediunidade era muito incipiente de minha parte. E eles disseram 2 coisas: que tudo que estava previsto de fim de mundo, de terceira guerra mundial, de Armagedon, não iria mais acontecer. E que antes do final da década, a Guerra Fria acabava. Obviamente, eu e José de França, que foi o outro médico que recebeu isso, a gente achava que estávamos sendo vítimas de alguma brincadeira espiritual. Teve uma terceira notícia que Zé recebeu, que também na época a gente não acreditou, e em 2002, bem, eu já não me lembro, num evento que eu estava, onde tinha um general russo, ele foi e contou o que Zé de França tinha me contado em 1985, alguma coisa assim, mas isso é outra história. Então, em 84, 85, 83, 84, os espíritos disseram: podem começar a anunciar que nada do que está previsto de ruim, em termos de fim de mundo, vai acontecer. Os espíritos deixaram bem claro: nós podemos dividir as profecias em 3 campos. No campo número 1, que é aquele que tem a ver com a atitude humana, ou seja, guerra de país tal com outro país, fulano vai matar Beltrano, 3 irmãos vão morrer não sei aonde, motivados por assassinato, guerra, seja o que for. Ou seja, o grupo 1, profecias sobre as atitudes humanas. Grupo 2, profecias sobre a natureza. Eventos da natureza que terminam machucando ou causando danos à humanidade. E o grupo 3, eventos astronômicos que causam impacto na Terra. Até os amigos espirituais brincavam, né? O homem, Deus perdoa sempre. O homem perdoa às vezes, a natureza jamais perdoa. Então eles disseram claramente: os eventos do grupo da natureza são os únicos inexoráveis ou inexoráveis. Nesses outros 2 campos depende de uma série de interferências e atitudes. No campo 1, do próprio Homo sapiens da Terra, e no campo 3, astronômico, possível interferência e ajuda de outras famílias planetárias que poderiam impedir certas profecias de acontecerem. Então, o jogo profético passa por aí. Permanece a mesmíssima expectativa de minha parte que eu sempre tive em relação a isso. Não vai ter terceira guerra mundial. Podem existir conflitos localizados. É muita gente doida numa parte pequena do mundo para que não aconteça algum problema. Deve acontecer no Oriente Médio, mas não há uma conflagração mundial. Não seria um evento mundial. Isso é o que eles contam na espiritualidade. Sobre a sua primeira pergunta, se também para esse período haveria o retorno de um Deus,
segundo a cultura de algum povo da antiguidade, você citou os maias, aqui implica muita atenção de nossa parte. Primeira coisa, pelo menos entre 10 a 100 vezes, aqui na reunião do Grupo Atlas, nós tentamos deixar claro que, na nossa visão, não havia nenhuma profecia maia predizendo o fim do mundo em 2012. Deve existir algumas boas dezenas de gravação disponíveis na internet, até porque os maias jamais fizeram profecias. Os estudiosos dos maias, ou seja, alguns estudiosos recentes dos maias, é que eles elaboraram, através de interpretação própria, o que, segundo eles, seriam profecias maias. Mas os maias nunca fizeram profecias. Qual é a questão? Antes que existisse maia, incas, astecas, existia um povo estranhíssimo chamado toltecas ou olmecas, há cerca de 5.000 anos atrás. E esse povo sabia de coisas que os seus descendentes jamais conseguiram entender corretamente. E essa cultura tolteca foi a cultura mãe das culturas que surgiriam depois na América. Maias, incas e astecas foram culturas que herdaram dos toltecas essas notícias que eles jamais souberam interpretar. Qual o problema? Os toltecas já sabiam calcular o círculo da precessão equinocial da Terra em torno do Sol e do Sol em torno de um eixo imaginário. Do jeito que a gente solta um peão e o peão não fica girando no chão reto, ele fica bamboleando, os toltecas, ninguém sabe como, eles sabiam que a Terra levava 26.000 anos aproximadamente para completar um giro do seu eixo, já que o eixo da Terra é inclinado hoje em dia em torno de 23,4 graus em relação à vertical. Então a Terra gira, faz de conta que isso aqui é o Sol, a Terra está aqui, a Terra está inclinada. Ela gira assim, ó, o tempo todo. Para ela completar um círculo disso aqui, um ciclo da precessão equinocial, isso demora 26.000 anos. Ela tem que dar 26.000 giros ao redor do Sol para que o seu eixo faça isso. Os toltecas sabiam disso. E os toltecas dividiram esse ciclo em 4 eras. E eles, os toltecas, sabiam o que tinha acontecido na passagem de uma era para outra dentro desse ciclo atual de 26.000 anos. O problema é que, quando os toltecas desapareceram e essas culturas mães surgiram, essas culturas filhas da cultura mãe tolteca surgiram, e aqui estou falando dos índios Hopis, ou Hopis, na América do Norte, estou falando dos astecas no México, estou falando dos maias no México, estou falando dos incas mais embaixo, nós poderíamos falar dos aimaras, vários povos indígenas. Toda essa turma que herdou a cultura que os toltecas deixaram. Qual o grande problema? O grande problema é que nenhuma dessas culturas sabia interpretar o que os toltecas sabiam. Então, quando eles herdaram aquilo tudo, eles começaram a tentar interpretar e não conseguiam. Então, por exemplo, maias e astecas, eles sabiam que os toltecas haviam dito que o primeiro ciclo, a primeira era de 5.125 anos, do atual ciclo de 26.000 anos, quando começou, ao passar da primeira era para a segunda, ocorreu um cataclismo. Foi fogo do céu, fogo na terra, ou seja, tudo que era vulcão entrou em erupção de uma vez só. Mais 5.125 anos, aí de novo, entre uma passagem de uma era e outra, a terra congelou. Continuou o ciclo, na última passagem que aqui houve, a terra quase se acabava com o dilúvio, ou seja, a água quase acabava com tudo. Então, como nas 3 passagens anteriores ocorreram catástrofes,
o psiquismo humano é levado a pensar que a próxima passagem também vai ocorrer. O máximo que os maias, que não entendiam as contas dos seus ancestrais toltecas, podiam pensar era isso. O que é que os astecas fizeram? E os maias também. Como eles não sabiam reproduzir os cálculos dos astrônomos toltecas para descobrir em que período dessa última fase eles estavam, ou seja, astecas, maias, incas, sabiam que eles estavam vivendo a última fase do ciclo de 26 mil anos. Mas eles não sabiam em que momento estavam vivendo. Então eles começaram a ignorância terrível. Então eles criaram sacrifícios humanos para pedir aos deuses que fizessem o quê? Fizessem com que o tempo passasse mais devagar, já que eles tinham medo de chegar no último momento desse atual período. E qual é esse último momento do atual período? No dia 21 de dezembro de 2012. Esse último período teria começado no ano 3113 a.C. e se completa agora. Os Hopis, que também herdaram da mesmíssima tradição, eles já dizem algo totalmente diferente do que os intérpretes disseram. De fato, nas 3 últimas passagens ocorreram cataclismos, mas nessa última dependerá da atitude do ser humano. Poderá ser positiva, maravilhosa, ou problemática, dependendo da atitude do ser humano. Será que isso não é uma mesma profecia também referente a esses acontecimentos, de um momento em que finalmente a espécie Homo sapiens iria ter uma tecnologia capaz de destruir a si mesma e ao planeta? Não tenhamos dúvida. Voltando, todos os livros de todos os povos da antiguidade falam de um ser que lhes apareceu em algum momento da existência deles, que ficou com eles algum tempo e que foi embora dizendo que voltaria no futuro. É impressionante como é irritante o fato de que todos os povos do passado, alguns até já não mais existem, como os assírios, por exemplo. Aliás, os sírios estão aí, mas com outra cultura. Mas isso que os maias acreditavam na volta de Viracocha ou de Quetzalcóatl, incas, maias, todo mundo acreditava na volta de alguém. Os islâmicos esperam a volta de Mahdi, ou do Avatar Kalki. O budismo espera o Buda Maitreya. Os cristãos esperam a vinda de Jesus. Os jainistas, diferente de todo o resto, esperam o retorno dos deuses. É a única religião da Terra que não espera o retorno de um, mas de muitos. Ou seja, será que nós não estamos falando de um mesmíssimo evento que no passado remoto foi um ponto comum cultural a todos os povos da antiguidade e que estamos agora vivendo na época em que a convergência de tudo isso aponta para os dias atuais? Aí, será que vai ser no segundo semestre desse ano, porque isso está casado com um possível conflito no Oriente Médio e logo depois Jesus chega, ou seja, esse tal Deus retorna? Isso tudo está em aberto. Mas eu só retiraria desse contexto uma guerra mundial ou uma conflagração mundial, porque, segundo os amigos espirituais, isso não mais acontecerá. Poderá acontecer um conflito localizado. Mas eu não estou afirmando que é para 2012. Eu não estava falando em guerra mundial, não. Era localizado. Isso aí pode acontecer. Mas eu não estou falando aqui como de profecia nem nada. Eu estou falando como cidadão humano. O Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos na virada do século, foi ele que comandou os Estados Unidos no final da Primeira Guerra. Em 1918, a Europa estava toda arrasada no final da Primeira Guerra, e o país que mais vende armas é os Estados Unidos. E ainda assim, o presidente dos Estados Unidos foi para a Europa propor a paz ideal, em vez da paz armada, como os europeus queriam. O que é a paz ideal?
A paz ideal de Woodrow Wilson era aquela paz onde todos os países iriam se desarmar. Ele pegou uma briga com a indústria bélica norte-americana, porque não foi fácil para ele fazer essa proposta. Mas não foi nem a indústria norte-americana que o derrotou. Os estados europeus queriam a paz real. Qual a diferença entre a paz ideal e a paz real? A paz ideal é todo mundo desarmado. A paz real é todo mundo armado, porque assim, se todo mundo está armado, todo mundo tem medo de atacar o outro, porque sabe que o outro está armado. Então, o fruto da atitude humana, sendo consequente ou não, ele sempre cairá na cabeça do ser humano. Não tem Deus que impeça. Recentemente, o presidente do Tribunal de Justiça norte-americano estava dizendo para os cidadãos: olha, vocês não pensem que nós aqui na Justiça existimos para estarmos dando jeito nas consequências das escolhas políticas que vocês fazem. Se vocês elegem republicanos, que os republicanos façam o que eles acham que devem fazer. Se elegem democratas, que democratas façam o que eles devem fazer. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos estar revertendo isso em relação ao plano de saúde de Barack Obama. Esse cara, basicamente, ele disse o que nós poderíamos dizer em relação aos seres que, entre aspas, estão no comando de certos processos cósmicos, universais ou espirituais. Deus não existe para estar nos estimulando a sermos irresponsáveis. Às vezes, a consequência daquilo que a gente faz é o único professor que nós podemos ter. Quando todas as escolas falham, a vida e a terra se tornam a única escola disponível para a gente, e o único professor é o tempo, porque ninguém mais aguenta dizer para a espécie humana o que ela já deveria saber há muito tempo, porque é mero repeteco. Todos os sistemas filosóficos, religiosos da Terra basicamente dizem a mesma coisa, no essencial. Os aspectos secundários é que aparentemente são diferentes, mas não são. E nós chegamos a que ponto? Então, assim, se houver uma conflagração local, os ETs vão invadir. Vão nada, pessoal. Não penso. Se o ódio está represado, e se tem 40 pessoas numa sala, todas as 40 têm ódio represado, e essas 40 pessoas não têm para onde ir, o que é que vai acontecer nessa sala? Jesus vai chegar e dizer: ei, sejam bonzinhos, ou então ele vai chegar e dizer: bem, vou fazer uma mágica, vou transformar todo mundo agora em gente boa. Atenção, 1, 2, 3 e... Nós somos bilhões de pessoas que nos exercitamos em tudo, menos na arte do bem. Poucos fazem isso. Se a situação está desse jeito, essa turma tem que continuar viva. Os extraterrestres vão fazer o quê? Se nós temos 10 países no mundo que tem bomba atômica, nuclear, e nós temos mais 50 tentando criar bomba. Que cultura é essa? Isso pode terminar bem? Então, assim, se não acontecer nada, a gente até estranha. Mas os espíritos dizem que estão se esforçando ao máximo para influenciar a turma do bem, para que nada ocorra, para que dê tempo à visita do mestre, que é só o divisor de águas. Porque depois da visita do mestre, ninguém vai virar bonzinho de uma hora para outra. Isso não existe. A Terra vai continuar a ter bomba atômica, quem tem mau hálito vai continuar a ter mau hálito, quem tem caspa continua com caspa. Os problemas permanecem os mesmos. Jesus, deu uma encravada. Te vira, cara. Tudo o que havia para ser dito a essa humanidade já foi. Nós temos que pôr em prática. Falta-nos habilidade para tanto. Não, mas depois da chegada de Jesus eu consigo. Consegue não.
Se você não consegue agora, não vai conseguir depois, não. Depois da chegada de Jesus, nós estaremos mais motivados, mais isso, mais aquilo, mas não é a época de milagre. A época de crença, de fanatismo, de milagre já passou. Nós estamos vivendo a era do esclarecimento e da espiritualização. Nossos filhos, netos, tataranetos não vão procurar religiões, vão procurar espiritualização. Se existir alguma religião no futuro, mas que espiritualize seus fiéis, tudo bem. Mas se não, se for só questão exterior, os nossos pais, se algum padre dissesse, você vai ser excomungado, os nossos pais perdiam o sono com isso. Eu saí muito preocupado da minha primeira comunhão, porque eu tive que mentir para poder comungar. Meus filhos, netos, se algum padre disser qualquer coisa, eu vou cair da risada, a gente é macaco, cara, porque não tem autoridade moral da parte das elites religiosas para influenciarem mais ninguém. Ou eles dão exemplo de espiritualização pessoal, ou não vai servir para nada o poder aparente que eles têm. Para as novas gerações ainda serve para a gente. Estou falando muita besteira. Mais alguma coisa? Não? Ninguém ainda se inscreveu. Alguém? Em relação aos maias, Depois você. já que eles não conseguiram captar a mensagem dos seus antepassados, o dia 25, ele é real? Ele é realmente? Eles conseguiram captar essa mensagem fora do tempo, dia 25 de julho? De dezembro. Não, ela fala 25 de julho, o não tempo. Novo tempo, que dia 25 ele é fora do tempo, em relação ao calendário maia. Isso é real? Não. Veja bem, os maias não pensavam como nós. Tá? O modo como eles pensavam não é o modo como hoje nós cartesianamente pensamos. Tá certo? O Tzolk'in, que é o principal calendário deles, não é deles, eles herdaram dos toltecas, né? Quando ele começou a ser interpretado pelos cientistas cartesianos, eles tomaram um susto. Por quê? Porque eles viram que, seja lá quem produziu aquele calendário, sabia de coisas maravilhosas. Nós temos a centena como sendo a base numérica. Os maias já tinham outra base numérica em torno de 60. Então, assim, o modo como eles pensavam, tá certo? É diferente do nosso. Do jeito que o modo como o japonês pensa é diferente do nosso. A linguagem de cada povo, o seu sistema cultural, determina o que ele pensa, ou o que ele pode pensar. Mas os maias, não somente os maias, alguns povos da antiguidade, eles tinham, sim, a percepção de certos painéis da vida, que nós hoje, homens e mulheres, desses tempos pós-modernos, ainda não conseguimos ter. Tá? Eles sabiam, sim, de certas coisas que nós, modernos, não sabemos. Agora, eles quem? Todas as tribos maias, não. A elite dos maias. Infelizmente, nós, quando falarmos dessas coisas, temos que sempre perceber que em qualquer povo há o rebanho, há a mentalidade de rebanho, que se alimenta de coisas mais triviais, e quem produz essas coisas triviais é uma elite, que além de perceber certas coisas, percebe também que, infelizmente, eles têm que ser espertos para dominar o rebanho. Tá? Então, a história dos maias é uma história que nós, homens e mulheres modernos, sequer sabemos contar. É tão estranha que ninguém explica o desaparecimento dos maias. E o pior, o Brasil foi descoberto há 500 anos atrás, a história brasileira tem uns 300 anos de coisa registrada no papel. Os maias são séculos e séculos de história. Na verdade, milênios de história. Como é que a gente vai traduzir esses séculos todos de progresso maia? Nós nem sabemos entender isso.
E os toltecas, antes dos maias, como é que eles sabiam de tudo isso? Então, a única explicação lógica é que existiam seres de outros mundos, muito mais inteligentes do que a média humana, presentes nessas civilizações do passado. Não há outra explicação. Algo de fora existia que dava ao Homo sapiens que estava evoluindo um conhecimento que eles sozinhos iriam demorar a ter. O nosso grande problema é que nós perdemos o elo com esses processos e o cartesianismo que surgiu nos obscureceu a visão em relação a esses processos. Então, o modo como nós raciocinamos, ele é cartesiano. Isso é um defeito? Não, é só um modo de pensar. Ah, quer dizer que René Descartes foi um mal? Não, foi a melhor coisa que podia ter surgido. Nós estamos falando aqui de um filósofo francês que surgiu no início do século XVII, século XVI, mas antes dele propor as suas teses, como é que o mundo funcionava? Com o livro das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica de Roma. A igreja precisava de grana para construir catedrais. Os italianos sabem as coisas. Precisava de grana para construir catedrais, de criar exército para mandar para as cruzadas. Aí um bom cardeal disse, já sei como a gente conseguir dinheiro. Como? Vamos listar aqui todos os pecados que um ser humano pode cometer e ao lado o preço da indulgência que ele tem que comprar para depois que morrer poder entrar no reino dos céus. Simples assim. E criaram um livro das... Olha o nome, que bonito. Livro das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana. Só com o nome você fica assustado. Mas aí vem a segunda questão. Como descobrir o pecado das pessoas? Aí o mesmo Romano... Já sei, vamos instituir um sacramento que é o da confissão obrigatória. Olhem bem. Além de você ter que contar, ainda era obrigatório contar, porque se não contasse era o primeiro pecado. Se não se confessar, não tem jeito. Não tem indulgência nenhuma que salve. Então os pobres passavam fome, porque tinham que se confessar, e como nós somos imperfeitos, se caírem na besteira de dizer o que eu disse para o meu confessor na época da minha primeira comunhão. Qual é o seu pecado? Eu disse, não tenho. Mas como você não tem? Eu disse, não tem. Mas você tem que ter pecado, senão não vai fazer a primeira comunhão. Aí eu me lembrei que minha família já tinha tirado retrato meu, segurando a vela, distribuído, porque sempre tinha um lanche depois. Eu disse, cara, eu vou apanhar. Aí inventei o pecado. Então os pobres da Idade Média, o rebanho da Idade Média, diziam o pecado mais barato, que estava no livro, para pagar menos. Óbvio. Óbvio. Aí quem se contrapôs a isso? Lutero, que é um genial ser humano. Cara, isso é um absurdo. Lutero e logo depois René Descartes, mostrando que a razão deveria ocupar o processo de desenvolvimento das consciências, sob pena de nós virarmos uma raça de cretinos. E ainda assim viramos. Então o cartesianismo que surgiu foi um processo tão magnificamente bem posto por Descartes, e depois pela ciência que surgiu a partir dele, que essas coisas estranhas de como os maias pensavam, aí ficou estranho demais para o método cartesiano. Então, o método cartesiano procurou relegar os exageros da crença religiosa e toda e qualquer coisa estranha que pudesse vir de qualquer religião, de qualquer povo. E assim, toda uma cultura do passado, que não era essa a intenção de Descartes, terminou virando lenda. Por quê? Porque não cabia mais no modo de pensar dos tempos modernos, notadamente depois do Renascimento Europeu e do surgimento do Iluminismo. Com a Revolução Francesa, aí é que acabou mesmo. Então, assim, mas os maias, eles tinham certas sensibilidades, certos padrões de sensibilidade que nós não temos mais. Alguns povos do passado conviveram com certas situações que nós não convivemos mais.
Se você observar o sânscrito, você vai encontrar dezenas de conceituações para os diversos tipos de sabedoria que a língua sânscrita expõe. Nós aqui com o nosso português, ou com qualquer linguagem ocidental, a gente só tem uma palavra: fulano é sábio. Mas se você for sábio em coisas ocultas, o sânscrito tem um nome para isso. Se você for sábio em coisas espirituais, ou seja, nós perdemos o elo com essas percepções. Mas os maias eram bem mais do que os nossos olhos hoje podem enxergar, apesar deles não serem inéditos. Os inéditos foram os toltecas. Os maias herdaram um pouquinho dessa grande cultura. Os toltecas é que eram fantásticos. Rogério, eu vi na internet algumas matérias que falam da manipulação genética que foi feita para criar um ser humano. Mas eles falam que quem fez isso foi o Enki, e que o Enki, na realidade, era o Lúcifer, e que o Enlil era o Javé. Mas, pelo que você fala, nós recebemos o código genético do Javé. Se é verdade que quem fez isso foi o Enki, sendo ele o Lúcifer, como é que isso fez? Por que nós recebemos o código genético do Javé e não do próprio Enki? Se é que isso é verdade. A pergunta é muito séria. A nossa irmã se refere a diversas notícias que falam ou que tem a ver com a origem da humanidade, a origem da espécie Homo sapiens. E ela diz que, observando diversas notícias na internet ou focos de estudo, ali se percebe que Enki, que seria o mesmo que Lúcifer, teria sido vindo dele a manipulação ou o DNA teria criado a espécie Homo sapiens, e que o Enlil ou Javé, segundo as palavras dela, é que seria o responsável, ou nenhum dos dois, ou tudo isso teria surgido a partir do DNA de Javé. Em resumo, ela pede um esclarecimento sobre isso. Aí a coisa é complicada e não é agradável. O que é que a ciência diz? A ciência diz algo muito simples. A Terra surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. E que durante os seus primeiros 800 milhões de anos, a Terra era um mundo só com aquela lava dos vulcões. Tá? Era uma bola de magma, vamos assim dizer. Foi se esfriando aos poucos. Não existia vida biológica, eram só processos físico-químicos. Aí o que a ciência diz? Que 800 milhões depois que a Terra foi criada, ou seja, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, sem que ninguém saiba explicar como, apareceu aqui na Terra a primeira molécula mãe, com o código de vida expresso nos moldes que hoje nós chamamos de DNA. E essa primeira molécula mãe, ela é de fato mãe de todos os corpos, de todas as espécies de seres vivos que hoje existem na Terra. Então, qualquer mosquito, qualquer ser humano, qualquer jacaré, qualquer pássaro, qualquer abacateiro, qualquer gramínea, qualquer coisa que seja considerado pela ciência humana um ser vivo, tem o mesmíssimo código de DNA herdado dessa primeira molécula mãe. Isso é o que a ciência diz. E assim sendo, essa molécula, a primeira, pode ter surgido na Terra de 2 modos. Ou ela lentamente foi elaborada a partir dos eventos físico-químicos que iam ocorrendo nos primeiros 800 milhões de anos,
ou ela veio de fora. Só tem essas duas opções. Ou ela surgiu na Terra, ou veio de fora. Qual o problema para ela ter surgido na Terra? Quem já se deu ao cuidado de entender o que é o código de DNA, vai perceber que é algo tão genialmente, tão delicadamente feito, que aquilo não pode ter ocorrido ao léu. E o pior, as 4 bases nitrogenadas que compõem os degraus, os milhares de degraus que formam as hélices espiraladas, chamados códons, dessas 4 bases, 3 se reúnem, criam um degrauzinho nessa escala. Então, cada degrau tem lá a sua codificação genética. Essa rica, ordenada, delicada e genial cadeia de genes, ela surgiu aqui na Terra há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, e ela é a mesma até hoje. E ela está na base de todos os corpos, de tudo que existe. Então, os elementos químicos que estão presentes no DNA não existiam nos primeiros 800 milhões de anos aqui na Terra. Então, o bom senso diz que essa molécula mãe só pode ter vindo de fora. Aí surge aqui a teoria da panspermia, que diz que essa molécula mãe de fato veio de fora, no bojo de um asteroide, de um cometa, seja lá do que for, que em caindo na Terra, a exemplo de um espermatozoide que fecunda um óvulo, teria fecundado a Terra então. Mas Francis Crick, Prêmio Nobel de Biologia, o cara exatamente que descobriu a hélice espiralada do DNA, costumava dizer, por volta de 1970, que a teoria da panspermia balística, que era essa de que essa molécula veio para a Terra dentro de um cometa, não se sustentava. Por quê? Porque essa molécula era tão ricamente ordenada, tão delicada, tão sofisticada, que ela não suportaria o choque de um cometa ou de um asteroide, nem na entrada deste na atmosfera da Terra, já que iria estar tudo em combustão, nem muito menos o choque. Essa molécula não resistiria. Então esse cientista, desde os anos 70, que ele apresentou uma variável da teoria da panspermia balística, ele chamou de panspermia dirigida. E ele dizia que essa molécula tem que ter chegado aqui na Terra, dentro de um artefato fechado, porque somente assim ela manteria a sua rica ordenação de fatores, esse código de vida nele ou nela impresso. Aí os jornalistas olhavam para um prêmio Nobel cientista e diziam: se você está falando, amigo, que veio um artefato fechado, você está falando de extraterrestres? Ele dizia: não, eu sou um cientista, eu não acredito em extraterrestres não. Então você está falando de Deus, eu sou um cientista, mas também não acredito em Deus. Agora, que alguém mandou isso para cá, não. Então vejam bem como é difícil para a ciência lidar com certos fatos, porque isso é um fato. A própria ciência admite isso como fato. Ela ainda discute como é que isso surgiu. Então assim, nós temos um fato. O nosso corpo é formado por 100 trilhões de células, só que 90 trilhões não são nossos, são microparasitas que funcionam com as nossas 10 trilhões de células, mas seja nas células do meu corpo ou nas células desses parasitas, em cada célula lá existe uma quantidade incrível desse DNA. E apenas as modificações pequenas de uma ou de outra base nitrogenada que muda a minha feição da sua, mas o código ele é intrinsecamente o mesmo, mudando só os detalhes. Enki e Enlil nem existiam nessa época. Ou seja, há algo muito anterior à presença dos Anunnakis, e para quem não sabe quem é Enki e quem é Enlil, existe um conjunto de livros chamado Crônicas da Terra, do Dr. Zechariah Sitchin, que traduziu as tábuas sumérias que foram encontradas na biblioteca
de Nínive, antiga capital do Império Assírio. O que é que eu estou falando? Quando a ciência percebeu que o mito da criação, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, que se julgava ser a versão bíblica mais antiga, quando essas tábuas de argila dos sumérios e acadianos foram encontradas, e com a datação que foi feita, o tempo desses escritos era muito anterior ao tempo em que a Bíblia foi escrita. Ou seja, então a Bíblia estava copiando já mitos da cultura sumérico-babilônica. E essas tábuas aqui contam a história de um povo extraterreno que estava na Terra, pois que o próprio Javé, no livro Gênesis, que é o primeiro da Bíblia, diz que houve um tempo em que os Néfelim estavam na Terra. Os tais Néfelim, na tradução, na linguagem acadiana, são chamados de Anunnakis. E a história que surge a partir da tradução dessas tábuas de argila pelo Dr. Zecharia Sitchin é que apresentam os dois clãs, o de Enlil e o de Enki, filhos de An ou Anu, que moravam em Nibiru ou Nibiru, e que há 400 mil anos atrás vieram para a Terra para prospectar ouro, já que a atmosfera do mundo deles estava se decompondo, e eles precisavam criar uma espécie de escudo protetor para manter a atmosfera atuante. Então, Enki e Enlil seriam dois habitantes de Nibiru ou Nibiru, dois seres extraterrenos, que fincaram suas bases aqui na Terra, num tempo em que a espécie Homo sapiens ainda não havia surgido, para, como os trabalhadores vindos com eles, procurarem fazer prospecção de minério na Terra e levar para o planeta deles. Essa história está contada em muitas tradições da antiguidade, só que com outros nomes. Então, o que é que a nossa irmã pergunta? Se Enki era Lúcifer, nas notícias que eu tenho não tem nada a ver. Enki jamais foi Lúcifer. Enlil era Javé, também não corresponde. Enki e Enlil seriam dois seres extraterrenos que aqui estavam. Lúcifer sempre esteve, nos últimos tempos, preso dentro de uma esfera astral, uma faixa de realidade, e de lá ele acompanha tudo que se passa na Terra e tenta influenciar. A mesma coisa um ser criador chamado Javé, que também vive num universo à parte, numa faixa de realidade à parte, e hoje ele não mais atua na Terra diretamente, ele manipula os fatos, desde essa época. Então, objetivamente respondendo a sua pergunta na primeira parte, né? Pelas notícias que nós temos, posso estar enganado, Enki e Enlil foram dois seres reais que existiram, mas nada tem a ver com Lúcifer e nada tem a ver com Javé, a não ser um ponto. Enki foi influenciado por Lúcifer desse nível astral, e Enlil foi influenciado às vezes por Javé do nível astral dele. Aí qual é o problema que para nós é extremamente desagradável? Nós, enquanto espécie Homo sapiens, sequer existimos ao longo do desenrolar de quase 300 mil anos de histórias dos Anunnakis aqui na Terra. Nós surgimos quando? E isso está descrito nos livros que Zecharia Sitchin traduziu. Quando ocorreu um problema dos chamados Igigis, ou Igigis, que era uma espécie de subclasse dos Anunnakis, que eram obrigados a trabalhar lá no fundo das minas, e eles se rebelaram contra os seus senhores Anunnakis. Foi quando Enki resolveu escolher uma das espécies de hominídeos que estavam se desenvolvendo naturalmente dentro do padrão evolutivo da natureza terrena. Lembrem-se que nós, seres humanos, somos descendentes, segundo o que se diz na ciência terrena, de espécies
que existiram anteriores à do Homo sapiens. O Homo erectus, o Homo habilis, teve os Neandertais. Antes do gênero Homo sumir, que é um mistério, ninguém sabe explicar como é que o gênero Homo surgiu na Terra, tinha os australopitecos, ou seja, que eram quase homens, que era um gênero intermediário entre homens e o que nós chamamos de macacos. Então, Enki, mais um irmão seu chamado Ninjinshida, e mais uma irmã sua, esses 3 seres, Anunnakis, começaram a fazer manipulação genética com o que hoje nós chamamos de espécie Homo sapiens, para que eles deixassem de ser estúpidos e tivessem um nível de entendimento para que conseguissem entender o quê? As ordens que eles davam. Aí surgiu aí o Adão número 2, porque o Adão número 1 já havia surgido quando a genética Homo sapiens começou a se diferenciar da genética das outras espécies que existem na nossa árvore genealógica. Qual o problema? Na hora em que ocorreram diversas tentativas genéticas desses seres de criar um Homo sapiens melhorado, quando surgiu, depois de muitas tentativas, um bem melhorado, eles se assustaram, porque esse bem melhorado tinha capacidades que nem eles, os Anunnakis, tinham. Roberto estava falando nos crop circles, os chamados círculos ingleses. O círculo inglês mais famoso do ano 2011 é um em que, em linguagem digital, dá um recado de um ser chamado Enki. Assim, se isso for verdade, a manipulação genética que Enki fez a partir das células dele, introduzindo em algumas matrizes da bipolaridade feminina da espécie Homo sapiens, representaria o Adão, ou seja, Javé não queria um Homo sapiens puro, simples, ignorante, que não conhecesse o bem e o mal. Então o Adão que passou a conhecer o bem e o mal seria um produto advindo de uma manipulação genética de Enki, mas sem nenhum motivo nobre. Era só para transformar aqueles quase homens em trabalhadores para eles. O objetivo não foi criar uma raça, foi transformar a raça que já existia em uma raça capaz de entender as ordens dos Anunnakis. Sob essa perspectiva, paralelamente, essa turma Anunnaki presente na Terra fez outras tantas besteiras, e a coisa ficou tão complicada na convivência de seres de fora com os Homo sapiens, que Enlil, em sabendo que vinha um dilúvio, em sabendo que Nibiru ia passar próximo à Terra e ia criar um deslocamento do gelo da Antártida e de outras partes, eles se reuniram enquanto colegiado de Anunnakis e disseram: ó, vamos deixar essa espécie aí perecer, porque está muito complicado. Isso ocorreu muito tempo antes que Javé tomou essa história e contou como se fosse ele a dizer que estava mandando o dilúvio destruir a humanidade. Então Enlil decretou o fim da humanidade e Enki o traiu, avisando a Utnapishtim, que seria o Noé, esse nome aí acadiano. Ou seja, tudo que a Bíblia conta é mera cópia do que já estava contado há 2, 3 milênios antes na cultura dos sumérios e dos acadianos. Mas por que é que Javé se sente no direito moral de contar o que Enki e Enlil fizeram como se fosse ele? Esse é o grande problema que não é agradável para a gente saber. Nós, espécie Homo sapiens, para a hierarquia de Javé e para os Anunnakis, nós nada mais éramos
do que uma simples experiência biológica em curso. Éramos. Para Lúcifer, a espécie Homo sapiens desperta representava uma barreira de resistência à ditadura do Senhor Javé, que ele jamais aceitou. Mas para a conspiração amorosa de seres próximos a Javé, da qual fazem parte Jesus, Saibá, essas figuras, a espécie Homo sapiens, que terminou dando um salto quântico devido a uma manipulação genética feita por Enki, nem Enki imaginava que ele estava criando o melhor medicamento possível para o Criador desse universo, pois que não há nesse universo nenhuma raça de uma quantidade que a gente nem imagina que existe, que tenha a razão filosófica desperta no nível que nós temos, e o pior, o senso crítico que nós temos. Nem os Anunnakis têm essa razão filosófica desperta nesse tipo de senso crítico. O Enki também tem o DNA de Javé. Todos têm. Não há um só ser desse universo que não tenha o seu corpo edificado a partir do DNA de Javé. O que muda é a ativação do que está em curso no processo do DNA. Esse DNA que foi posto aqui na Terra, ele tem uma característica interessante. De 2 a 3% de tudo que existe dentro do DNA, somente está ativo de 2 a 3%. O resto está inativo. É chamado DNA lixo pelos cientistas. Mas por quê? Porque o homem da Terra, a mulher da Terra, tem 3% do DNA ativo. O que é que isso significa? Que somente 3% dos seus genes conseguem, na interação, produzir proteínas. Os outros 97% não usam o mecanismo do RNA para produzir proteínas. São inativos. Essa aparente inatividade dá uma folga para que os nossos espíritos que estão imantados nesse corpo possam ter o quê, pessoal? Livre-arbítrio. Porque se esse DNA tivesse ativado em 90%, nós seríamos 90% igual a Javé. E estaríamos só recebendo ordens dele. A gente não teria folga mental para pensar com a própria cabeça, ou com a própria lógica, ou com a própria individualidade espiritual que nos caracteriza, não nesse mundo, mas na espiritualidade. Então, a espécie Homo sapiens foi a última, é chamada no cosmos, se isso tudo for verdade, de espécie bebê, porque é a mais novinha que surgiu. Todas as outras surgiram antes. A nossa é a bebê, é a mais nova. E por isso que os próprios anjos de Javé ficaram assustados com a nossa capacidade de entender as coisas e de criticar os processos. Porque na hora em que nós, tendo a razão filosófica desperta e um senso crítico altamente desperto, a primeira coisa que nós olharíamos seria para o Criador e dizia: esse cara não é natural. Esse cara não é normal. Ele não tem razão filosófica desperta, nem tem senso crítico. Porque a sua natureza olha a cada um de nós como sendo criaturas, ferramentas do seu progresso. No livro Drama Terreno de Javé, eu tento explicar, partindo não... alguns cientistas já estão se questionando do porquê esse universo ser do jeito que ele é. Porque alguns cientistas já perceberam que esse universo é um grande computador quântico. E que ele está ainda se formando. Aí eu comecei a dizer nas minhas bobagens, que eu havia entendido, que o Criador desse universo era refém do progresso das criaturas que nele viviam. Aí o que é que eu fui percebendo? Que Javé quer ele mesmo ser o digitador de todas as teclas do universo.
Aí quando algumas teclas dessas se tornaram independentes, ele pirou. Por quê? Porque as pessoas livres, com tudo que pensam e fazem, terminam apertando uma tecla, ou seja, acionam em Javé o resultado dos seus pensamentos e sentimentos, e isso para ele é insuportável. Daí a sua necessidade louca de dominar os seres humanos, Adão e Eva, que ficaram livres, para que eles obedecessem cegamente a ele, Javé, porque em não havendo essa relação total de subserviência, de submissão, ele não sabe lidar com o ser humano livre, liberto. Por isso ele usou Abraão, Moisés, Maomé, Deus, vários semideuses assim considerados no passado para dominar a humanidade, já que Enki, sem jamais ter noção do que estava fazendo, terminou influenciado por Lúcifer, criando no seio da espécie Homo sapiens um subgrupo que despertou. Aí o que é que Jesus fez? Vishnu, Senhor da espiritualidade, começou a fazer com que espíritos com capacidade de evolução pudessem encarnar nesse subgrupo para promover o progresso planetário. E Javé chama Jesus de traidor por isso. Rogério, mas você fala assim de um jeito como se dos trilhões de planetas que existem no universo, a Terra fosse especial para ele ter essa atenção toda aqui na Terra, seres humanos manipulando, e o resto não. É isso mesmo. O antropocentrismo, exclusivismo na Terra. o antropocentrismo aí, a visão antropocêntrica é muito perigosa. E o que eu estou fazendo é pior do que isso. Você tem toda a razão. Mas faço morrendo de medo porque não tem outra forma de falar. Esses seres dizem claramente, clara e objetivamente, que apesar do caos que nós criamos aqui na Terra, a espécie Homo sapiens no futuro, e é por isso que precisa existir esse processo de reciclagem planetária, em que espíritos estão saindo daqui, que não mais conseguem promover o bem, para que outros venham e ocupem os corpos da espécie Homo sapiens, para que no futuro a Terra possa deixar de ser um mundo de expiação e provas, de se tornar um mundo regenerado. Por quê? Porque eles dizem claramente uma coisa que me perturba profundamente. A visão clássica que nós temos do universo é assim: as primeiras civilizações que surgiram, por serem mais velhas que a gente, devem ser muito mais evoluídas que a gente. Evoluídas como? Não, evoluídas tanto tecnológica quanto espiritualmente falando. É isso que eu pensava. É isso que todo mundo, dentro do bom senso terreno, pensa. Mas não é assim, pelo que eu tenho percebido. Qual é o drama da história? É que as primeiras civilizações que surgiram no universo não são biológicas. Elas surgiram a partir da clonagem de Javé, que criava seres a partir dele mesmo. E se esses seres herdavam parte do poder de Javé, herdavam o total da sua doença pessoal. Então Javé criou centenas de milhões de seres doentes e poderosos. Não nesse universo, criou nessa faixa de universo onde ele está. Mas também começou a criar aqui dentro uma época em que ele tinha esse poder. E houve um tempo em que essa turma aqui se misturava. Então o que sobrou para esse universo, e que até hoje eles estão aí, são diversas civilizações que existem há 11 bilhões de anos, 10, 9, 8, 7, 6, de seres não biológicos, não existia biologia ainda, portanto não existia sexualidade, e esses seres não são evoluídos espiritualmente, muito pelo contrário, eles são incapacitados de evoluir espiritualmente, porque o corpo deles tem o DNA de Javé ativado em 98%, 94%, 87%. O espírito deles que está lá não pode evoluir. Esses seres são comandados pelo ego de Javé, porque Javé não entende outra forma. Quando esse processo aqui falhou,
e esse processo só falhou porque um dos clones de Javé o agrediu para o bem, impedindo que ele continuasse a criar seres a partir dele mesmo. E isso é contado nos Vedas, quando diz que Shiva agrediu Brahma, e Brahma antes tinha 5 faces, só ficou com 4, porque Shiva destruiu uma dele, e ele não mais pôde criar seres. Foi quando essa conspiração convenceu Brahma a dizer, olha, vamos agora pegar o seu DNA, manipulá-lo, já que a coisa não está dando certo, e vamos jogar seu DNA onde? Em diversos planetas do cosmos, cada um manipulado a um fator de ativação diferente, para ver no que é que dá. Então manipularam a 70, 69, 68, 68, foram testando. Aí jogavam lá o DNA no planeta, demorava milhões, bilhões de anos para que aquilo pudesse evoluir. A vida biológica começou a surgir a partir dessa semeadura. No meio do surgimento da vida biológica, surgiu um assessor de Javé, que nem ele sabe explicar como. Surgiu o Deus chamado Kama. Javé, Brahma, estava preocupado. Olhe bem o que o sânscrito, o que o hinduísmo conta sobre isso. Tá? Pessoal, esse é o último assunto, porque daqui a pouco vai dar 10 horas. Então Brahma, um belo dia, estava preocupado, porque tudo que ele fazia só dava problemas. Quando de repente saiu dele, sem que ele tivesse naquele momento a intenção de criar nenhum ser, até porque ele não podia mais criar sozinho, mas ainda assim saiu dele um ser que na hora em que saiu, plasmou-se na frente dele, ele olhou e se sentiu, olhem bem, atraído pelo Deus Kama. Esse ser tinha um poder, uma irresistibilidade tão grande. Foi quando surgiu aquilo que hoje nós estamos. Olha bem, pessoal, na espiritualidade, esse ser é tido como o primeiro ser cujo DNA foi manipulado no nível em que Brahma sequer imagina, para poder amar. Até então não existia amor entre Javé e seus filhos. Existia a obediência ou não. E na natureza terrena a gente pode ver o cuidado de uma macaca com seu macaquinho, o cuidado de um elefante com seu elefantinho. É o máximo que em Javé, na época, poderia existir dele em relação a seus filhos. Mas não esse amor que hoje nós falamos. A lógica humana só surgiu conosco, ela não existia antes. Então, quando surgiu a biologia nos mundos, e depois do surgimento desse Deus Kama entre os assessores de Javé, é que a ideia de criar polarização dos seres, ou seja, macho e fêmea, e outros padrões de sexualidade que a gente na Terra não conhece, começou a surgir nos mundos. Por quê? Porque na hora em que Javé tirava uma célula dele e criava um ser clonado a partir dali, ele passava alguns poderes, mas necessariamente ele passava toda a doença dele. Então, quando a reprodução deixou de ser assexuada para se tornar sexuada, isso porque a hierarquia de Javé estudou e disse, ó, se nós pegarmos 2 células em vez de uma só, misturarmos e gerarmos ser, a probabilidade da sua doença passar total para esse novo ser é menor. Aí ele dizia, não, mas meu poder também não vai. Aí eles diziam, mas é o preço que se paga. Nós todos já somos poderosos e não resolvemos o problema desse universo. Então vamos criar seres menos poderosos, mais miscigenados. Mal imaginavam eles que a espiritualidade estava agindo também em cima disso. Então, as primeiras civilizações biológicas que surgiram nesse universo também surgiram com DNA ainda muito afetado, 40, 35, 32. E eles foram vendo que essas civilizações também eram complicadas. E que herdaram poderes do Criador e não sabiam dar conta desses poderes.
Com o passar do tempo, essa coisa complicou. É quando a gente chega mais ou menos no tempo, nos últimos tempos em que ocorreram rebeliões, das quais nós temos notícias distantes, como a de Lúcifer. Mas assim, se isso for verdade, olhe bem o ciclo que eu estou colocando. Não é que a Terra tenha nada de especial e nem nós sejamos isso ou aquilo, até porque nós somos os grandes assassinos dessa parte da galáxia. Porque nós assassinamos uns aos outros em nome de todo tipo de loucura. Enquanto a gente está falando aqui, tem membros da nossa espécie pegando uma criancinha de 5 anos, abrindo o corpo dela, ela viva, tirando o pulmão, o coração para vender no tráfico de órgãos. Então a nossa espécie é capaz de todo tipo de perversão. Mas ela, por ter sido a última criada, ela tem algo que as outras não têm. Vocês sabem o quê? O DNA manipulado de tal forma que tudo que qualquer ser humano faz ou sente, imediatamente, como é o DNA do Criador que está aqui, através de uma ponte quântica, o Criador sente. E é influenciado para o lado agradável ou desagradável. Daí essa loucura dele em querer dominar todo mundo na Terra. Ou seja, aí ele criou as religiões para isso. Não, Rogério, isso é um tipo de antropocentrismo. É. Mas não sou eu que inventei essa história. Mas a espécie Homo sapiens especial não é a nossa, é a do futuro. Qual é o drama? É que se a nossa cretinice continuar nesse nível, talvez não tenha futuro para a espécie Homo sapiens. O que é que se discute na espiritualidade? Os cenários dos próximos 4 séculos. Os cenários que a gente vê lá, quais são? Se a espécie Homo sapiens vai ter necessariamente que sair da Terra e semear a sua semente em outro mundo, porque a vida pode ser destruída aqui por problemas viróticos, bacteriológicos, pelas questões ambientais, por questões de guerras. Tudo pode acontecer. Tem ainda as questões ambientais que inexoravelmente ocorrerão nos próximos 4 séculos, queiramos ou não. Ninguém vai impedir. Pessoal, Folha de São Paulo, mês de maio. Mais de 120 praias do litoral brasileiro, o mar já traçou. Aqui mesmo em Natal, praia de Ponta Negra, em fevereiro foi embora 1 quilômetro e 300 metros. E agora, em julho, uma outra parte foi porque o mar subiu. Isso é porque o mar está subindo? Não é só essa explicação, existem outras questões que podem explicar isso. Mas como está havendo no mundo inteiro, pessoal, hoje, na Groenlândia, não tem um gelinho em cima da ilha Groenlândia. Folha de São Paulo, semana passada, mostrou. Os cientistas estão estupefatos. O gelo da Groenlândia sumiu. Foi o primeiro verão que se tem notícia que o gelo desapareceu. Não tem mais gelo na Groenlândia. A Dinamarca agora vai ser uma nação riquíssima. Mais do que já é. Está com um pedaço grande como toda Manhattan, semana passada. Então, ou seja, nós estamos vivendo uma época de muita loucura e acompanhar o que está havendo é muito difícil para nós. Imagina entender o que está acontecendo. Então, assim, eu não inventei essa história. Essa história é produto desses processos. Ela aponta para uma necessidade da espécie Homo sapiens sobreviver a qualquer custo, e é por isso que Jesus volta, nesse limite. Não para resolver nada, mas para ser um divisor de águas e nos motivar a nós mudarmos a nossa atitude. Porque Javé e todos os seus anjos precisam desesperadamente do concurso da espécie Homo sapiens e de outras espécies também, que estão ativadas a 4%, 5%, 6%. Porque essas últimas espécies que surgiram no cosmos têm uma capacidade de influenciar o Criador que as outras mais antigas não têm. Antropocentrismo? Sim, mas esses outros planetas também têm um antropocentrismo lá na lógica deles. Mas não é, ninguém escolheu isso, é o resultado de um processo. Pessoal, 10 horas. Eu acho que está na hora da gente parar. A gente normalmente para às 9h30, então torno a agradecer a paciência de vocês.
e pedir que ninguém tome nada do que aqui foi dito como sendo verdade ou crença religiosa. É só semente para a gente refletir. Muita coisa aqui deve estar errada, muita coisa deve estar equivocada. Lá no futuro é que a gente vai saber. Então, tenham prudência, tá certo? Isso aqui não é religião, tem muita coisa errada mesmo. No futuro é que tem que se organizar esses raciocínios. A gente está só começando a semeadura deles, tá bom? Então, todo mundo tem um juízo de pé, um juízo bem ativo, não acredite em nada do que aqui foi dito, e cada um reflita e cuide aí da sua vida da melhor forma possível. Tá? Um beijo a todos e até a próxima. Parte dessa reintegração cósmica. Não perca tempo. youtube.com.br/Orban. Aqui você encontra palestras, entrevistas, dicas de livros, reuniões e muito mais. Aqui você pode se inscrever e receber as atualizações em primeira mão, além de poder opinar ou deixar o seu depoimento. youtube.com.br/Orban. Conectareditora.com.br. O drama cósmico de Javé. De forma contundente e esclarecedora, o drama cósmico de Javé revela o que antes se encontrava oculto, a história da criação deste universo, como também a do seu Criador, a sua relação com aquele a quem conhecemos como Jesus, aos níveis espirituais adjacentes à criação e aos diversos tipos de seres que povoam a realidade universal que envolve a vida na Terra. Conectar Editora.